Olá, caríssimo. Papa Francisco pede na bula Misericordiae Vultus que nós reflitamos sobre as obras de misericórdia, que são 14, obras de misericórdia corporais, 7, obras de misericórdia espirituais, também 7. Vestir os nus é o tema do programa de hoje. É muito sugestivo que no livro do Gênesis, no final do capítulo 1, se diga a respeito do homem e da mulher, Adão e Eva, que eles estavam nus e não se envergonhavam. É verdade que o sentido dado pelos padres da Igreja a essa afirmação é um sentido espiritual, ou seja, eles ainda não haviam sido maculados pelo pecado, não havia a malícia neles. O seu estado era de santidade, de justiça original, por isso não havia maldade no seu pensamento. Eles não se envergonhavam porque o pecado ainda não havia entrado na convivência do homem, coisa que vai acontecer somente no capítulo 3. Mas eu citei esse texto porque talvez ele seja a primeira relação da corporeidade humana com a veste. No capítulo 3 do livro do Gênesis, é dito que, depois do pecado, o Senhor passeava no jardim, Adão ouviu os passos do Senhor no jardim e se escondeu. Adão, onde estás? Ouvi teus passos e me escondi porque eu estou nu. Quem te disse que tu estavas nu? Acaso comeste do fruto que eu te proibira? E aí Adão tenta uma explicação que não convence a Deus. Eles colocaram, para cobrir as partes íntimas, folhas de oliveira. Folhas vegetais. Também é significativo que depois que o homem é expulso do paraíso, ele e sua companheira, Deus os veste. Deus cuida de vesti-los. Uma necessidade para o homem, vestir-se. O tema poderia ser desdobrado muito mais no Antigo Testamento, o tema da veste. Mas vamos pular para o Novo Testamento. E vamos citar uma pessoa que se vestiu, mas que num determinado momento de sua vida, aliás, um momento dramático, teve suas vestes arrancadas. Arrancar as vestes de alguém, ou não permitir que a pessoa fique vestida, é uma violação do direito dela. O texto que eu escolhi, que vai ser lido agora, é uma agressão insana a uma pessoa. É Jesus, é Jesus. Talvez uma das poucas citações onde se mostra uma relação direta com Jesus e suas vestes. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. A cena é terrível. Jesus chega ao Calvário. Ainda está vestido. Podemos até imaginar como estão as vestes de Jesus, completamente sujas, embebidas em sangue, porque Jesus já havia sido açoitado, já havia sido flagelado, já havia sido coroado de espinhos. Profundamente perturbado, foi-lhe imposta a cruz para carregar desde o local da flagelação até ao Calvário. Podemos imaginar a situação das vestes de Jesus. E agora esse ritual macabro, debochado, de arrancar as vestes de nosso Senhor para se tirar a sorte, para ver quem ficaria com as vestes de nosso Senhor.
Na cruz, portanto, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo em vestes sumárias. A iconografia cristã acerta, baseada nesse texto, quando reproduz nosso Senhor na cruz quase nu. Foi exatamente assim, por causa desse texto. Vejam que cena pavorosa. Nosso Senhor e Salvador, no fim de sua vida terrena, sem vestes. Na verdade, quem estava sem vestes era toda a humanidade. Aquelas vestes que Deus colocou em Adão e Eva quando foram expulsos do paraíso são símbolo de um propósito de Deus de um dia revestir a humanidade com a sua graça. São Paulo diz: vós vos revestistes de Cristo, falando da nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. São João, autor do Apocalipse, vai falar da veste nova. Jesus, numa de suas parábolas, a parábola do convite de todos para o banquete, constata que ali tem alguém que não está com a veste das núpcias e aquela pessoa é tirada, símbolo da graça, para participar do banquete celeste. É imprescindível que você esteja revestido de Cristo, com a veste nova, com a roupa nova, símbolo da santificação, da vida da graça, da renúncia completa ao pecado, da renovação, da purificação, pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo. Mas voltemos ao Calvário. Suas vestes foram tiradas. Quando no juízo final o Senhor pronunciar, e isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, estive nu e me vestistes. Jesus se refere a uma necessidade básica de todo ser humano: estar vestido. E vestido convenientemente. É óbvio que determinadas situações, determinados contextos, determinados ambientes, em determinadas épocas, demandam específicos tipos de roupa. Para alguém que vive numa temperatura média de 5, 10 graus, a roupa não pode ser uma roupa sumária muito fina. Há de ser uma roupa adequada, proporcional ao clima adverso onde a pessoa vive, onde a pessoa reside. Mas essas questões deixemos de lado e fiquemos com a essência, que é vestir aquele que não tem roupa suficiente, por N motivos. A sua está esfarrapada, ele está desempregado, ele está... A solidariedade cristã leva, antes de tudo, o coração do homem a Jesus na cruz. Estive nu e me vestistes. O cristão, ouvindo essa frase de Jesus em Mateus 25, lembra logo de nosso Senhor na cruz. A providência permitiu que ele fosse despido. Ali estamos entre meio-dia e 3 horas da tarde. Se fazia calor, não sei, em Jerusalém. Se a temperatura era muito baixa no Calvário, não sabemos. O fato é que Jesus está desnudo. E no seu corpo santo, sem suas vestes, vislumbremos a humanidade sem roupa. E é do Cristo no Calvário para os desnudados dos nossos tempos atuais que a espiritualidade do cristão se insere. Sim, muitos que não creem em Jesus Cristo se preocupam em vestir as pessoas. Nós nos preocupamos porque, primeiro, o nosso Senhor e Salvador na cruz foi desnudo. Tiraram suas vestes. E esse gesto, lamentavelmente, se revela hoje em muitas pessoas que, privadas desse direito básico de se vestir, se nos colocam, a providência se nos coloca diante delas, para que, interpelados pelo próprio Jesus, para que, enxergando Jesus nessas pessoas, estive nu e me vestistes, ou não me vestistes, nós cumpramos esse
preceito básico de vestir aquele que não tem roupa. O tema da veste continua agora com um texto fortíssimo, bastante atual, sempre recorrente na discussão, na tratativa dessa questão da relação do homem com as suas vestimentas. Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 16. São Tiago, aqui está desenvolvendo um argumento para dizer que a fé sem as obras é morta. A fé necessita ser traduzida com gestos concretos, sem o que ela é inócua, ela é uma fé puramente conceitual. Aliás, é nesse mesmo capítulo que São Tiago diz que até os demônios creem, mas tremem, é no versículo anterior. Portanto, a nossa fé, se não vem acompanhada de obras, ela é morta. Vamos a esses 3 versículos de São Tiago, no capítulo 2, de versículos de 14 a 16, para a gente perceber o que é que ele diz a respeito das vestes, daqueles despidos, daqueles esmulambados que Deus coloca na nossa vida e nos interpela. Vamos ao texto. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Dizíamos no primeiro bloco que a vestimenta é um direito básico do ser humano, é uma necessidade para ele enquanto criatura feita à imagem e semelhança de Deus, dotada de corporeidade. A veste não é meramente para cobrir as partes íntimas do corpo. As vestes não têm a finalidade apenas de evitar o atentado ao pudor. Também tem essa finalidade. Mas é principalmente para a defesa da sua própria vida. Para proteger o corpo das intempéries, do clima, da chuva, do calor, da umidade relativa do ar. É uma necessidade que nosso Senhor Jesus Cristo coloca de forma bem genérica no Pai Nosso, naquele pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Já comentamos aqui que essa expressão, pão nosso, deve ser entendida num sentido muito mais amplo do que o alimento material, dar de comer a quem tem fome, porque engloba todas as necessidades do homem enquanto dotado de matéria e de espírito, de corpo e de alma. São Tiago, portanto, aqui é muito sensato ao falar das necessidades do corpo, não apenas a comida, mas também a roupa. Mas me permitam agora abrir o leque dessa discussão sobre a roupa e falar de um aspecto muito importante que deve nos tocar a nós para cumprir a ordem do Senhor. Estive nu e me vestiste. Para bem cumprirmos isto, para não pecarmos contra este preceito, para que a nossa solidariedade com aquele que não tem roupa seja verdadeiramente intensa, constante se possível, recorrente se possível, é muito importante que o cristão lance um olhar sobre o seu guarda-roupa, sobre o seu patrimônio material, sobre suas próprias vestes. Sim, porque esse critério também será levado em conta. E vou provar isto com um texto de São Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 2. Podemos ser condenados ao inferno pela quantidade de roupas do nosso guarda-roupa, do nosso armário.
a nossa coleção de chapéus, a nossa coleção de cuecas, a nossa coleção de sapatos, a nossa coleção de camisas, a quantidade de roupa acumulada e que não é mais usada, por N motivos, que apodrecem, que mofam, lá no nosso quarto, no nosso closet. Vamos ao texto, porque esse argumento é extremamente importante. Não se pode falar de vestir os nus, ainda que vistamos, mas vestindo-os e conservando o supérfluo, uma quantidade exacerbada, assintosa, desnecessária, abundante de roupa, de sapato e de coisas afins dentro da nossa casa. Isso pode clamar aos céus. Isso pode despertar da parte de Deus a sua ira. É São Tiago quem vai fazer aqui uma advertência severa. Algo que precisamos verdadeiramente ouvir, meditar e praticar. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 2. Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. Caríssimo telespectador, não existe nada mais grave e aterrorizador que isto para uma pessoa que se orgulha, que se ufana de ter um guarda-roupa bastante diversificado, uma coleção de roupas que apodrecem, que são carcomidas pela traça. A constatação de uma quantidade tremenda de pessoas que perambulam pelas ruas, quais verdadeiros zumbis, que vivem debaixo dos viadutos, que não têm onde dormir. Uma quantidade sem fim de pessoas que vivem miseravelmente abaixo da linha da pobreza. Esse guarda-roupa, lotado de roupas, e muitas delas não são usadas porque, segundo alguns, não convém usar essa roupa 3 ou 4 ou 5 vezes nas nossas festas, nos nossos acontecimentos sociais, porque fulana vai comentar, porque fulana vai dizer, usa 2 ou 3 vezes e não usa mais e vai acumulando. Isso é verdadeiramente uma afronta, um insulto aos pobres, um assinte ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que dirá no dia do juízo: estive nu e não me vestistes. Mas alguém poderá dizer: sim, é verdade, meu guarda-roupa está abarrotado de roupa, mas no final do ano eu dou algumas. Isso é desencargo de consciência, por acaso? Vejam, aqui esqueça a pessoa do bispo e faça um esforço para acreditar que é Deus que está falando agora pelos lábios do bispo. Eu estou simplesmente sendo fiel à palavra de Deus, citando Tiago, capítulo 5. Ai de vós ricos, vossas riquezas apodreceram e vossas roupas foram comidas pela traça. A interjeição ai na Bíblia tem um significado ameaçador. É uma interjeição na Bíblia, e a própria convivência humana comprova isto, sempre associada à dor e ao lamento. Ordinariamente ela é pronunciada no velório, pelas carpideiras. Aquelas mulheres contratadas para chorar no velório. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. É a interjeição de dor, de lamento, de angústia, de aflição, próprios de um velório. Quando a Bíblia diz ai, ela quer dizer: tome cuidado. Isso tudo vai ser comido pela traça e você um dia vai se apresentar diante de Deus. Amados,
nesse final de programa, eu gostaria de exortar. Primeiro, parabenizar todas as iniciativas dos seres humanos, onde quer que eles se encontram, para aliviar a dor, a indigência, a angústia de uma pessoa que não tem roupa suficiente. E aqui eu parabenizo tantas pastorais de tantas paróquias e dioceses do Brasil e do mundo. Tantas pessoas de boa vontade, de diferentes concepções filosóficas, ideológicas, religiosas, preocupadas em distribuir roupas, para impedir que uma pessoa no frio morra. Uma pessoa que morre de frio. Isso é um aviso tremendo do céu para nós. Mesmo que alguém diga, eu não sou rico, mas diante dessa indigência, diante da carência de roupas, diante da falta de roupa digna, limpa, asseada, honesta, suficiente para tantos irmãos nossos que não têm esse elemento básico para viver, seja o nosso guarda-roupa, seja aquela parte do nosso quarto reservada para as nossas roupas, sempre ocasião de reflexão. Ter apenas o suficiente para nos vestirmos dignamente e que o resto seja doado para quem não tem aquela roupa que nós temos em abundância. Senhor, no dia do juízo, Tu pronunciarás esta palavra. Estive nu para os eleitos e me vestistes. Para os que vão ser condenados, não me vestistes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos solidários e a vestir aquele que não tem roupa. Amém.